Olá pessoal, estamos de volta com as nossas aulas. Agora mudou o conteúdo. Antes a gente corrigiu todos os exercícios. Se ficou alguma dúvida ainda para trás nas duas listas de exercícios, me procure, me manda mensagem, deixe seu comentário lá no Google Sala de Aula que eu estou disposto a ajudar vocês, tá? Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre densidade dos gases. Qual que é o objetivo aqui, Gabriel? O objetivo é vocês saberem por que enchi um balãozinho aqui de oxigênio, amarrei. O que vai acontecer se eu soltar esse balãozinho? Ele vai para o chão. Agora eu vou pegar um cilindro de hélio. Se eu encher o hélio, vai subir. Além disso, além desse objetivo de saber por que o hélio sobe no ar atmosférico enquanto o oxigênio desce, o nosso objetivo também é saber por que será que é utilizado extintor de incêndio de CO2. E aí, é uma boa pergunta. Pesquisem, tentem procurar a solução para isso. É a dúvida que iremos responder só nas próximas aulas. Por que o extintor é feito de CO2 e não de outro material? Beleza? Então, primeiro, o que nós vamos ver na aula de hoje? Densidade absoluta e densidade relativa. Densidade absoluta é a densidade que o gás vai ter naquelas condições de pressão e temperatura que ele está submetido. Lembra que a gente está trabalhando com gases, então sempre precisamos de três variáveis. Quais variáveis? Pressão, temperatura e volume. Além disso, o número de mols também é importante, porque agora a gente já chegou na equação geral dos gases, beleza? Então, iremos ver densidade absoluta, é a densidade que o gás tem naquela pressão e temperatura que ele está submetido. Então, temos a equação geral dos gases, PV igual a nRT, e também temos a densidade. Lá, provavelmente em Química Geral ou Química Analítica, vocês estudaram que a densidade é representada pela letra D minúscula. Dzinho é igual a M sobre V. Aqui a gente vai trocar a letra. Por quê? A letra agora vai ser uma letra chamada ρ, certo? Por quê? Por causa da unidade. A densidade dos gases, sempre a unidade é grama por litro. Ó, massa. Qual que é a unidade da massa? Grama, isso mesmo. Qual que é a unidade do volume de um gás? Litro. Então, a unidade da densidade vai ser grama por litro. Lá anteriormente, quando vocês estudam a densidade de sólidos ou de líquidos, a densidade sempre vai ser gramas por ml. Aí é representado pela letra Dzinho. Então, a gente mudou aqui só para vocês não confundirem, tá? Então, a densidade é representada pela letra ρ. Então, o que nós sabemos? Ó, que PV é igual a nRT, onde N é o número de mol, né, que pode ser calculada como a massa sobre a massa molar. Então, o que a gente vai fazer? Substituir essa equação aqui no PV igual a nRT. Então vai aparecer essa expressão. O que a gente quer colocar? Calcular a densidade de um gás. Como que calcula a densidade? Massa sobre volume. Então a gente tem que pegar a massa do gás e dividir pelo volume. Só que aqui a massa está dividindo por Mzão, Mzão. O que significa esse Mzão, Mzão? Quem respondeu massa molar, acertou. Então o que a gente tem que fazer? Mudar de posição as variáveis. Então o volume está aqui, ó, tem uma igualdade. Se ele está do lado esquerdo da igualdade, ele está fazendo o que com a pressão? Ele está multiplicando a pressão. Se ele está multiplicando, ele tem que passar dividindo, beleza? Então o que vai acontecer? Eu vou deixar o M sozinho do lado direito. O volume está multiplicando, ele vai passar dividindo. E além disso, eu quero isolar o M sobre o V. O RT está multiplicando, não está? Então o RT está multiplicando, ele também passa dividindo. E além disso, sobrou a massa molar. A massa molar está dividindo, então ele passa multiplicando. Como que ficou então? Pressão vezes massa molar, certo? É dividido por o quê? Por RT. RT estava multiplicando, passou dividindo.
é igual a massa sobre o volume, certo? Só que que é massa sobre o volume? Massa sobre o volume é a densidade. Então, eu vou substituir isso tudo aqui por densidade, que é o ρ. Então ficou que densidade é P vezes mm dividido por RT, onde ρ é a densidade em gramas por litro, P é a pressão que o gás está. Em qual unidade? ATM. Então escreve aí, P é a pressão em ATM. mm é a massa molar, é a massa molar do gás. Então, se for gás hidrogênio, é uma massa. Se for gás oxigênio, é outra massa molar. Beleza? Qual que é a unidade mesmo da massa molar? Grama por mol. Além disso, tem o R, que é a constante universal dos gases, que sempre vale qual valor? 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin, vezes a temperatura, que é o T. A temperatura pode ser dada em graus Celsius? Não, ela tem que ser dada em Kelvin, beleza? Analisando a equação aqui da densidade. Essa é a fórmula de calcular a densidade absoluta de um gás. Qual que é a importância aqui? O que a gente tem? A densidade está do lado esquerdo e tem uma igualdade. Do lado direito tem a massa molar. O que significa isso? Se a gente estiver nas mesmas condições de pressão e temperatura, se a gente aumentar a massa molar, certo? Então, aumentando a massa molar do gás, a densidade dele vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham? Se eu aumento a massa molar, o que vai acontecer com a densidade? Vai também aumentar. Então, se a densidade está aumentando junto com a massa molar, elas são grandezas, uma aumenta, a outra está aumentando. Elas são grandezas proporcionais ou inversamente proporcionais? É proporcional, beleza? Se agora a massa molar diminuir, então vou trabalhar com gases que têm menor massa molar. O que vai acontecer com a densidade? Se eu diminuo a massa molar, eu também vou diminuir a densidade. São grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Compreendidos aqui? Então, um gás, quanto maior a massa molar, maior a densidade dele. Um gás, quanto menor a massa molar, menor vai ser a densidade. O que é a densidade relativa? A gente sempre vai pegar a densidade de um gás e dividir pela densidade de um outro gás. Então, é a razão da densidade absoluta de um gás pela densidade absoluta de outro gás. Só que esses gases têm que estar nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, vamos fazer. Então, densidade é o ρ, relativa. Isso é representado assim, é o gás A, vírgula, B. Então, é o gás A pelo gás B. Então, eu vou pegar a densidade do gás A e dividir pela densidade do gás B. Como que a gente calcula a densidade mesmo? É pressão vezes a massa molar dividido por RT. Só que eu estou trabalhando com gás A, não estou? Se eu estou trabalhando com gás A, ele vai ter uma massa molar A. Se eles estão na mesma condição de pressão e temperatura, o que isso significa? Significa que a pressão e a temperatura são constantes. Então, escreva aí. Então, a temperatura e a pressão são constantes. Então, vamos continuar. Dividido pela densidade do gás B. Quanto que vale a densidade do gás B? É a pressão do gás B vezes a massa molar dividido por RT. Onde a massa molar é a massa molar do gás B. Entendidos? Como a pressão e a temperatura são iguais, nas mesmas condições de temperatura e pressão, ou seja, a pressão e a temperatura são constantes, a gente fala que essas duas pressões e essas duas temperaturas são iguais. O que elas estão fazendo? Elas estão dividindo. Então, se eu divido números iguais, por exemplo, 10 dividido por 10, dá quanto? Dá 1. Então, é a mesma coisa da gente fazer o quê?
simplificar. Então, eu posso simplificar a pressão. Posso simplificar a temperatura? Também posso, porque elas estão dividindo. E o R, ó, lá em cima tem um R e aqui embaixo também tem um R. O que significa esse R? A constante universal dos gases. Quanto que ela vale? 0,082. Dividido por 0,082, também a gente pode simplificar, ó, porque está o R dividido por R. Então, o que sobrou? Sobrou massa molar de A dividido pela massa molar de B. Então, para eu calcular uma densidade relativa, é só eu pegar a massa molar do gás A e dividir pela massa molar do gás B. E a mesma coisa, ó, quanto maior a densidade, quanto maior a massa molar dele, né? Quanto maior a massa molar, maior vai ser a densidade. Beleza? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Há alguma dúvida aí que ficou em relação a isso? Se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aí que irei tentar sanar. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Ó, explicar por que o balão de hélio vai flutuar enquanto o balão de oxigênio vai descer. O ar atmosférico ele é constituído principalmente dos três gases aqui, ó. Nitrogênio, N2, então é 78% de nitrogênio. Do gás oxigênio, 21% do gás oxigênio. E 1% do argônio, que é representado pelo símbolo AR. Beleza? O que a gente vai fazer? Calcular a massa molar do ar. Só que o ar ele é composto de três gases diferentes, na maioria a constituição principal. Tem outras coisas? Tem CO2, tem outros constituintes. Os principais são esses três aqui. O que a gente vai calcular? A massa molar. Como ele é constituído de três gases, é necessário a gente fazer uma média ponderal. O que é essa média? A gente vai pegar a porcentagem do gás e dividir pela massa dele. Somar pela porcentagem do outro gás vezes a massa molar dele. E somar pela porcentagem do outro gás vezes a massa molar dele. E dividir por 100. Então, a gente precisa das massas molares. O nitrogênio aqui, ó, N2. Quanto que vale a massa molar dele? E aí? Todos têm tabela, a maioria, né? N2, então significa que tem quantos nitrogênios? 2. Cada nitrogênio tem a massa atômica de 14. 2 vezes 14, 28. Então, a massa molar dele é 28 gramas por mol. Qual que é a massa molar do oxigênio? Do oxigênio vai ser 2 também, ó. Só que vezes quanto? Vezes a massa atômica dele. Então, é 2 vezes 16, que é quanto? 32. Isso mesmo. E por último, a massa molar do argônio. O argônio está lá na família dos gases nobres, que é na família 8A. O argônio, se você olhar a massa atômica dele, é quanto? Quem respondeu 40, acertou. 40 gramas por mol. Beleza? Então, a gente vai calcular a massa molar do ar atmosférico, certo? Então, a gente vai pegar 78% e multiplicar por 28%. Por quê? Porque corresponde ao gás nitrogênio. Mais pegar a porcentagem do oxigênio, 21, e multiplicar por 32. Beleza? Que é a massa molar do oxigênio. Mais a porcentagem do argônio no ar atmosférico, que é 1%, e multiplicar pela massa dele, que é 40. Então, essa primeira parte corresponde ao nitrogênio, a segunda ao oxigênio e a terceira ao argônio, e dividir por 100%. Então, fazendo essa conta aqui em cima, deu 2.896. Dividido por 100, então vai dar 28,96 gramas por mol. Então, a gente fala que a massa molar do ar é aproximadamente 29 gramas por mol. Tá? Então, se eu pegar aqui, conseguir capturar esse ar, estocar o ar, igual alguns presidentes nossos, ex-presidentes, queriam fazer, né? Estocar o ar.
Se eu conseguir estocar o ar e calcular a massa molar, vai dar próximo de 29 gramas por mol. Um exemplo aqui para a gente fazer. Exemplo 1. Calcule a densidade dos seguintes gases a 1 atm e a 27 graus Celsius, sendo que o R é 0,082 atm vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. Quais gases que ele quer? Gás hélio, gás oxigênio e o ar atmosférico. Vamos extrair os dados primeiro? Que informação que ele deu nesse enunciado aí? Deu que é 1 atm. O que significa esse 1 atm? Quem falou que é pressão, acertou. Pressão é representada por qual letra? P, isso mesmo. Então a pressão é de 1 atm. O que mais? Esse 27 graus é a unidade de temperatura. Temperatura é representada por qual letra? Tesão, né? Tesão é 27 graus. A temperatura pode estar em graus Celsius? Não, tem que estar em grau em Kelvin, né? Como que a gente faz? Soma 273. Então 27 mais 273 deu 300 Kelvin. E o que ele está pedindo no enunciado? Ele está pedindo para calcular a densidade. A densidade é representada de gases pela letra Rho. Então ele quer saber a densidade. Vou apagar aqui o quadro. Agora a gente volta com as respostas. Tentem fazer aí também, beleza?